E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos informou que na última segunda-feira, dia 29, forças militares norte-americanas realizaram um ataque letal contra uma embarcação ligada a organizações terroristas. A operação ocorreu em águas internacionais do Pacífico Oriental, em rotas conhecidas do narcotráfico com origem na Venezuela. Segundo o comunicado, informações de inteligência indicavam que o navio transportava drogas. 2 narcoterroristas morreram na ação. Nenhum militar dos Estados Unidos ficou ferido. A missão fez parte da força-tarefa chamada Southern Spears. No mesmo dia, o presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos também realizaram uma ação em território venezuelano. Durante entrevista na Flórida, ele afirmou que forças americanas atingiram um porto usado para o carregamento de embarcações com drogas. Trump relatou que houve uma grande explosão na área do cais e disse que os barcos utilizados pelo narcotráfico foram atingidos. Até o momento, o governo venezuelano não se pronunciou sobre as operações. Ana, quero te ouvir sobre essas 2 operações que foram realizadas contra embarcações que seriam, e também contra estruturas terrestres na Venezuela. É a primeira vez que forças americanas realizam um ataque no território venezuelano. É o começo de uma operação maior. Qual que é a percepção disso tudo nos Estados Unidos? Cauti, esse caminho daqui para frente ainda está um pouco obscuro, ainda é uma incógnita, no sentido de a gente ainda não sabe se Donald Trump vai fazer operações pontuais, como ele fez, por exemplo, com o Irã. Chegou ali, fez a operação, fez o que tinha que fazer e saiu. Já no caso da Venezuela, é um caso que envolve uma promessa de campanha que estava no topo da lista, que é a guerra implacável contra as drogas. São dezenas de milhares de americanos que morrem por overdose nos Estados Unidos todos os anos. E o presidente Donald Trump, ele segue nessa batida, principalmente quando o assunto é Venezuela e China, no caso da China, o fentanil. Nós ainda não sabemos a dimensão dessas operações, mas são operações que os americanos veem como uma guerra às drogas, mas ao mesmo tempo os americanos não querem o chamado boots on the ground, ou seja, soldados. Há relatos de que a CIA já estaria atuando dentro da Venezuela. O Piotr e eu tivemos uma longa conversa hoje no WhatsApp sobre Estados Unidos e operações secretas e o que o governo americano pode estar almejando. E aí entra a grande dúvida para os brasileiros: o que foi dado para Donald Trump? Já que a esquerda fala tanto, né, em soberania, mas o que Lula deu para Donald Trump? Porque depois dessas operações, né, que abateram embarcações e ampliaram essa ofensiva contra a Venezuela, tanto operações que abateram embarcações como a operação do Porto também, já há imagens dessa operação na internet. O Lula, amigo de Maduro, não fez nenhuma declaração. Então, é inconcebível para nós, né, a revogação da Magnitsky, no sentido porque nós sabemos o que Alexandre de Moraes está fazendo com o país, como ele é um violador de direitos humanos, mas nós ainda não sabemos, não entendemos a dimensão dos caminhos geopolíticos do presidente americano Donald Trump. Não sei se entenderemos, mas essa informação ainda está muito difícil de ser acessada. O que foi conversado, o que Lula deu, porque não tem como não falarmos de Venezuela sem colocarmos a amizade de Lula e Maduro nesse contexto. E Lula segue em silêncio. Mas fato, Cauti, é que os americanos veem essas operações como mais efetivas e mais palatáveis se elas forem pontuais, como foi a operação do Irã. O americano está, assim, exausto de ver cidadãos americanos e crianças também, adolescentes, sendo afetados
pelas drogas. Pois é, Gordon, os Estados Unidos, os americanos, né, não querem mais guerras, né, o próprio Trump, a plataforma, a política do Trump era no more wars, né, não nada de mais guerras, e ao mesmo tempo os americanos atuaram de forma pontual, como a Ana bem lembrou, no Irã e também outras missões secretas no Oriente Médio. A gente viu agora na Síria também, infelizmente, soldados americanos que faleceram numa operação secreta por lá também. Mas aqui na Venezuela a gente está vendo embarcações, nesse caso um submarino, né, que a gente chama de baixo perfil porque fica em parte debaixo d'água, um semi-submarino atacado pelos Estados Unidos. E, na sua opinião, quais serão os próximos passos da administração americana? O que me parece muito claro, Carlos, é que, evidentemente, o Trump tomou uma decisão de reorientação geopolítica da América Latina, afastando-a da China, né? E aí a participação, a posição da Venezuela é muito importante, desde a época do Hugo Chávez, né? Eu sempre recomendo esse livro do jornalista Leonardo Coutinho, né? Chamado Hugo Chávez, O Espectro, que ele fala como foi o papel construído pelo Chávez de transformar a Venezuela numa espécie de hub do crime organizado internacional, ali pelo uso das drogas, aliança com as Farc, produção de cocaína, também com contrabando de armas, relações com grupos terroristas do mundo islâmico, sobretudo Hezbollah e Hamas, né? Enriquecimento, aproximação com o Irã também, de facilitação do programa nuclear iraniano. Então a gente tem a Venezuela aqui como um hub desse negócio, desse movimento organizado, que claramente é um movimento que representa ameaça direta aos Estados Unidos, né? Se você começa a construir células aqui com uso de dinheiro do narcotráfico e equipamentos vindos do Oriente Médio para você criar células aqui ao longo da América Latina, você representa uma ameaça. Então, o Trump, sobretudo através do secretário de Estado Marco Rubio, que conhece bastante a região e conhece essa situação, né, porque é um dissidente de Cuba, conheceu bem a ditadura cubana, que foi, digamos, a ditadura cubana foi a grande matriarca dessa, digamos, interposição entre política e crime organizado aqui. A gente tem que lembrar que o Fidel Castro fez as primeiras aproximações com o cartel de Medellín, lá nos anos 90 e tal. Ele tinha essa ideia de usar o narcotráfico como fortalecimento do movimento revolucionário latino-americano de maneira geral, né? E a grande dúvida é a gente saber qual será o papel do Brasil com o Lula nessa coisa. A gente sabe que todos os movimentos socialistas da América Latina, ali a partir da queda da União Soviética, se reestruturaram ao redor do Fórum de São Paulo, com participação do Lula, do Fidel Castro, que foram fundadores dessa organização, participação do Chávez. Então, ao longo de muitas décadas, todas as políticas internacionais desses regimes foram tomadas em acordos, como o próprio Lula falou na época, em 2005, quando ele celebrava os 15 anos do Fórum de São Paulo. Ele chamou essas ações de ações entre companheiros, né? Não eram ações propriamente de chefes de Estado para chefe de Estado, eram ações muitas vezes ocorridas nos bastidores. Então eles tomavam uma série de decisões que impactaram as políticas nacionais, foram tomadas de acordo com os objetivos estratégicos do Fórum de São Paulo, do movimento como um todo, e não dos seus países nominalmente presididos por essas figuras, né? Então a gente não sabe agora, claro que como a Ana Paula falou, a Magnitsky impactou todo mundo, mas a gente não sabe exatamente quais foram os termos, o que o Lula se predispôs a oferecer, né? A gente já ouviu falar muito das terras raras, a gente ouviu falar uma possível negociação para a saída pacífica do Maduro, mas a gente não sabe até que ponto essas negociações avançaram. Então, mas eu acho que, apesar de ter muita coisa nebulosa ainda, eu acho que a orientação geral de reestruturação aqui da geopolítica na América Latina por parte do Trump, uma espécie de doutrina Monroe nova, né? Eu acho que ela permanece. Eu acho que os impactos de uma eventual queda do Maduro, até porque o Maduro conhece muito dessa formação desse bloco aqui, que o Chávez chamava de socialismo do século XXI, né? O Maduro conhece todos os bastidores disso, a formação desse bloco. Eu acho que vai ter muito impacto ainda para o Brasil saber de que maneira, quando o Maduro vai cair, se vai cair e de que maneira o seu regime será derrubado, né? Porque o combate ao terrorismo e ao narcoterrorismo pelos Estados Unidos está intimamente ligado ao regime Maduro, que já foi declarado pelos Estados Unidos como um regime
narcoterrorista, né? Não é questão de ações pontuais contra narcoterroristas isolados. É o próprio regime, o próprio governo da Venezuela é considerado como um governo narcoterrorista pelos Estados Unidos. Então a gente estamos aguardando para ver quais serão as implicações e qual o papel exato do Brasil nessa reestruturação, né? Para onde vai o Brasil nesse afastamento, digamos, nessa tentativa de afastamento da América Latina da China proposta pelo governo Trump. Pietro, quero te ouvir também sobre essa operação militar americana contra narcoterroristas e também em território venezuelano. Faço a pergunta que ficou em aberto com o Gordon. Até onde vai a atuação americana na região? Veja como é difícil, né? Você tem uma situação de um governo completamente... É uma ditadura, é um governo sem nenhum controle de nada que acontece no país, a não ser dos cartéis. E é exatamente isso que está sendo atacado pelo governo Trump. Mas eu tenho hoje o maior porta-aviões ali, estacionado próximo à Venezuela, a maior força militar do planeta, mas não é simples você invadir um país, não com os valores ocidentais democráticos dos Estados Unidos. Porque a China, veja, até a China está nesse momento, ela conseguiu colocar navios em torno da ilha de Taiwan, mas não é simples você invadir. Esse negócio de guerra de expansão territorial é um entulho do século passado que não cabe mais neste século. A Rússia cometeu esse erro, invadiu a Ucrânia. E o governo russo achava que seria rápido e seria exitoso. Não foi rápido, não foi exitoso e criou um problema gigantesco para o mundo. Num primeiro momento, obviamente, para os ucranianos que tiveram a invasão do seu espaço soberano, da sua terra soberana, e depois uma inflação mundial, porque gerou problemas com relação ao petróleo. Essa que o Brasil conseguiu resolver rapidamente aqui, baixando impostos, mas enfim, criou um problema imenso. E a Europa, nesse momento, não sabe o que faz com a guerra na Ucrânia. Porque a Rússia, obviamente, não quer ceder, e aí tem toda aquela questão imperial. Os americanos não vão entrar numa loucura como essa. Tá bom, invade a Venezuela e faz o quê no dia seguinte? Coloca um governo? Não é tão simples, veja que as coisas não são tão simples. Porque tudo que você faz hoje, você tem uma comunicação imediata. E você tem grupos que vão, óbvio, dentro do próprio território americano, haverá rejeição, porque trata-se de uma democracia. Alguém no Congresso vai dizer que não pode. Ou seja, não é tão simples assim. Esse passo é muito cuidadoso. Agora, não dá para permitir que um regime como esse continue. Então, quer dizer, há ataques táticos nesse momento a essas embarcações. A única coisa que eu preciso perguntar é, essas embarcações todas até outro dia, durante o governo Biden, continuavam indo. Navegavam pelos oceanos, do lado de cá, do outro lado, e chegavam aos Estados Unidos. Eu acho que esse é, primeiramente, pelo menos do ponto de vista interno, um ganho do governo Trump que ele consegue comunicar à população. Alguém está fazendo alguma coisa para, digamos, coibir, inibir, reduzir, de alguma maneira muito drástica, a entrada de droga no território americano. Agora, o que nós temos de lógica é o seguinte, todos os países de esquerda têm descontrole sobre tráfico de drogas. Está muito claro. Vamos pegar aqui. O México é governado pela esquerda, tem problemas sérios. Aliás, isso foi parte da negociação do tarifaço americano em relação ao México. Tinha questões de droga. Veja só que o tarifaço era uma medida econômica com visão geopolítica. E, nesse caso, de bem-estar social também dos americanos. Mas, vamos lá, a Colômbia é uma tragédia. Está retrocedendo em tudo. O Brasil tem problemas gigantescos. A gente é um corredor de drogas. Aí você vai, por exemplo, para a própria Venezuela. Não é tão simples qualquer ação que se faça hoje do ponto de vista de como é que eu lido com um território completamente hostil e hostil aos valores ocidentais, a tudo que é a lógica democrática, como é o caso da Venezuela. Mas é um momento de analisar passo a passo, porque não dá para imaginar, não só pela cabeça do Donald Trump, não dá para imaginar que os Estados Unidos, levando-se em conta o histórico democrático, por mais que tenha sido, obviamente, o país que mais se envolveu em guerras nos últimos tempos, que vá fazer uma invasão assim, deliberada na Venezuela. O dia seguinte de uma invasão é o dia mais crucial e, normalmente, é o que gera problemas. Se não tiver certeza, ou algo próximo da certeza, essa invasão por terra, por exemplo, que para mim hoje é completamente descartada, como a Ana já mencionou. Você teria reações internas, ou seja, então, quer dizer, há ações para tentar derrubar o Maduro. Agora,
de novo, como o Flávio mencionou, a Ana também, o que foi que o Brasil cedeu nessa negociação com o governo Trump para tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes? Porque tem muita coisa da soberania negociada aí. Não é possível. Que se fosse bom, o governo Lula já estava falando diretamente do Corcovado para o mundo, e aproveitando inclusive o Réveillon.